Capítulo 116 Ladrões de técnicas mortais. Os ventos uivavam, erguendo ondas monstruosas. Uma frágil barreira brilhante protegia a ilha, tremendo sob o impacto implacável das ondas gigantescas. A energia espiritual no mundo se descontrolou como uma fera enfurecida correndo e colidindo. Ventos incessantes pareciam surgir do nada, rugindo entre o céu e o oceano. Esta era uma cena de um desastre eólico comum no mar de Kong-Yun. Em meio ao furacão, Zalbubo era como um pedaço de madeira à deriva, subindo e descendo constantemente. Não havia energia espiritual ao seu redor. No entanto, através dos olhos de Li Fan, ele podia perceber vagamente um ritmo único de energia espiritual emanando do corpo de Zalbubo. Parecia que ele estava imitando o vento onipresente no mundo. Zalbubo se acalmou e fechou os olhos para contemplar. Só quando a tempestade gradualmente diminuiu é que ele os abriu. Após uma breve hesitação, ele flutuou em direção a uma direção específica. Ainda não havia flutuação de energia espiritual, mas sua velocidade era incrivelmente alta. Ele realmente parecia uma brisa suave acariciando o mundo. Essa técnica é bastante impressionante, disse Li Fan, assentindo levemente com a cabeça. No entanto, parece que ele está ponderando algo novamente. Não estava ele buscando tesouros celestiais para construir sua base? Li Fan pressentiu que Zalbubo estava se aproximando de outra tempestade iminente. Zalbubo estava perseguindo o vento. Interessante. Anúncios do Pub Future. Ao que parecia, ele não tinha intenção de construir sua fundação tão cedo. Portanto, a maior parte da atenção de Li Fan voltou-se para a questão do grão-mestre da fundação. Já haviam se passado mais de 10 dias desde que o último grupo de cultivadores de condensação de Qi construiu com sucesso suas fundações e partiu. De acordo com experiências anteriores, normalmente chegavam 1 ou 2 novos praticantes a cada 7 ou 8 dias. No entanto, desta vez, ninguém apareceu após mais de 10 dias. Foi anormal. Assim, os 3 indivíduos na ilha começaram a ficar inquietos. Eles se reuniam todos os dias para discutir algo. Li Fan, que observava secretamente, ativou sua intenção assassina sem forma para fixar seu alvo em um jovem chamado Li Shenfen. Ele queria descobrir o que eles estavam planejando. Certo dia, os 3 se reuniram em segredo mais uma vez. Li Fan ouvia atentamente de seu ponto de vista privilegiado, tendo uma visão clara das discussões que aconteciam na sala. O grão-mestre da fundação parecia ansioso, lançando um olhar apreensivo para cima e murmurando, e está acontecendo de novo. Estou tendo aquela sensação de novo. Vamos lá, velho, você está mesmo com tanto medo assim? Li Shenfen não entendeu muito bem, mas continuou com uma expressão séria. O grão-mestre da fundação balançou a cabeça, e vocês não entendem. Embora eu esteja preso no estágio final da fundação, testemunhei centenas de cenas de construção de fundações bem-sucedidas. Sou extremamente sensível às flutuações das leis do céu e da terra. Não pode estar errado, é aquela sensação de estar sendo observado novamente. Talvez alguma figura poderosa esteja nos observando. O rosto enrugado do grão-mestre da fundação pareceu empalidecer. 1 ou 2 vezes poderiam ser apenas olhares acidentais, mas já aconteceu muitas vezes. Será que isso é um aviso ou... Anúncios do Pub Future. Chega, parem de se assustar. Li Shenfen interrompeu impacientemente, batendo com a mão na mesa para elevar o moral deles. Além disso, esta câmara secreta está isolada por uma matriz de nascimento-morte, que protege os sentidos divinos. Não é tão fácil penetrá-la, acrescentou Li Shenfen. No entanto, Li Shenfen mudou de assunto e mais, velho, suas preocupações não são totalmente infundadas. Nosso objetivo sempre foi não ficar em um lugar por muito tempo, obter lucro e depois partir. Contudo, o mar de Kong-Yun é vasto e atrai um número considerável de cultivadores que constroem bases todos os anos, e é por isso que ficamos aqui por tanto tempo. Ele continuou, nosso plano original era ficar por mais 7 ou 8 anos antes de ir embora. Agora parece que obtivemos um bom lucro e chamamos a atenção de alguém. Li Shenfen analisou calmamente, então, é melhor partirmos cedo. Vamos arrumar nossas coisas e amanhã de manhã partiremos. Em seguida, iremos para o norte, para a prefeitura de Yonglian. Esse é o território da Associação dos 5 Anciãos. Uma vez lá, mesmo que o pessoal da Aliança dos 10.000 Imortais queira nos causar problemas, não será tão fácil. O homem chamado Xiao acrescentou, certo, assim que chegarmos lá, podemos mudar de identidade e usar nossos velhos truques. Li Shenfen baixou repentinamente a voz e perguntou, velho, quão perto estamos de trocar pela técnica da vida eterna que devora o mar? O grão-mestre da fundação apertou os olhos, está perto. Se formos cuidadosos e trabalharmos por mais uns 50 anos, talvez consigamos trocá-lo. Xiao suspirou, não é nada fácil. Velho, o senhor está longe de sua cidade natal há quase 100 anos, não é?
O grão-mestre da fundação não pôde deixar de se sentir sentimental. Sim, já faz tanto tempo. Naquela época, superei inúmeras dificuldades, rompi a formação da extinção imortal e cheguei ao mundo do cultivo. Já se passaram mais de 98 anos. Li Shenfen disse em tom solene, e uma técnica de integração do Dão é extraordinária, sem dúvida. Pensar que levará pouco mais de 100 anos para obtê-la é realmente um golpe de sorte. O grão-mestre da fundação sentiu-se um tanto constrangido, e tudo graças à sua astúcia, Li. Em apenas um ano, ganhei mais do que nos 10 anos anteriores. O homem de sobrenome Xiao também elogiou Li. Li Shenfen não demonstrou satisfação no rosto, mas disse solenemente, quanto mais perto chegamos do sucesso, mais cautelosos devemos ser. Depois de 100 anos de planejamento e incontáveis sacrifícios, não podemos nos dar ao luxo de falhar. Anúncios do Pub Future. A expressão do grão-mestre da fundação tornou-se séria. Li tem razão. Xiao falou em voz baixa, contanto que possamos trazer de volta a técnica da vida eterna que devora o mar, todos os sacrifícios terão valido a pena. Li Shenfen suspirou, não sei quantas novas baleias devastadoras do vazio foram cultivadas ao longo dos anos. Quando a Imperatriz calculou, descobriu que apenas um grupo de 100.000 baleias devastadoras do vazio seria capaz de neutralizar a atração do mundo do cultivo para nossa terra natal. 30 anos atrás, quando deixei minha cidade natal, o grupo tinha apenas cerca de 70.000 indivíduos. 30 anos, 30.000. Difícil. Li Shenfen balançou a cabeça. O grão-mestre da fundação o confortou, o número de baleias devastadoras do vazio é insuficiente, mas podemos cultivar mais delas no futuro. Contanto que recuperemos a técnica de integração do Dão, podemos ajudar a Imperatriz a subjugar essas forças opositoras. Até lá, com toda a força do Império, certamente poderemos expulsar o Império deste reino dentro de 10 anos. Uma vez estabelecida uma linhagem com a técnica da vida eterna que devora o mar, podemos nos libertar das restrições que impedem a prática conjunta de técnicas imortais. No futuro, cada vez mais cultivadores surgirão do Império. O futuro do Império é muito promissor. As palavras do grão-mestre da fundação encheram Li Shenfen e o homem de sobrenome Xiao com a visão de um futuro promissor. Após algum tempo, os três apertaram as mãos com força. Pelo Império, pela Imperatriz. Uma expressão de fanatismo surgiu no rosto dos três enquanto falavam em uníssono. O Império, roubando técnicas de cultivo, abandonando o mundo do cultivo. Li Fan observava a cena de longe com um olhar estranho. Parece que aqueles pequenos mundos e santuários para onde os mortais migraram no passado não são todos como o Grande Shuan, completamente desprovidos de energia espiritual. Ou talvez, de fato, tenha sido assim no início. Acontece que, ao longo de milhares de anos, algumas mudanças ocorreram. A capacidade de cultivar e controlar um grupo de 100.000 baleias estripadoras do vazio. Esse suposto império é, sem dúvida, poderoso. Gostaria de saber quais métodos eles estão usando. Capítulo 117, Devorando a Barreira da Névoa Branca. No dia seguinte, Li Shenfen e seus dois companheiros deixaram a ilha discretamente. Na percepção da intenção assassina informe, eles continuaram para o norte, ficando cada vez mais distantes. A percepção tornou-se cada vez mais turva, e Li Fan cancelou a mira em Li Shenfen. Ainda restam mais 4 ou 5 décadas. Se houver uma oportunidade no futuro, poderemos visitar o império deles. Contudo, nesta vida, Li Fan precisava primeiro avançar seu cultivo até o estágio de estabelecimento da fundação. Ao retornar à Ilha dos 10.000 Imortais, Li Fan primeiro se isolou para cultivar por algum tempo, assimilando os insights obtidos ao observar o processo de estabelecimento da fundação. Após sair do isolamento, ele verificou o mapa geográfico da área marítima de Kong Yun que seu clone, Fan Lin, havia obtido. Ele havia considerado trocar todo o mapa do reino Xuanyuan de uma só vez, mas o espelho Tianshu mostrou que ele não tinha a autoridade necessária para visualizá-lo. Portanto, ele só pôde se contentar com uma troca mais limitada, começando pela área geográfica ao redor do mar de Kong Yun. À medida que o mapa se materializava em sua mente, Li Fan descobriu que o aparentemente limitado mar de Kong Yun era, na verdade, um mar interior. Era como se alguém tivesse aberto à força uma fenda no continente, quase circundando o mar de Kong Yun. Somente no sudeste, através de uma faixa marítima relativamente estreita, era que se conectava ao Oceano Infinito. Ao norte do mar de Kong Yun ficava a província de Yonglian, para onde Li Shenfen e seu grupo haviam fugido. A oeste e ao sul, de cima para baixo, ficavam as províncias de Jushan, Shirin e Wandada, todas pertencentes ao território da Aliança dos 10.000 Imortais. A província de Yonglian, ao norte, estava sob o controle da Associação dos 5 Anciãos. Já se passaram quase 14 anos e está na hora de planejar uma fuga. Após obtermos a Pérola de Kangai, devemos deixar o mar de Kong Yun o mais rápido possível. Meu clone pode ficar aqui para observar a situação. Anúncios do Pub Future.
Quanto a para onde ir, Li Fan analisou minuciosamente as informações sobre as diversas províncias. A província de Yonglian, que faz fronteira com a província de Jiushan, não era muito pacífica. As províncias de Shilin e Yuandada eram relativamente semelhantes. No entanto, a província de Yuandada era adjacente ao Oceano Infinito e possuía abundante energia espiritual proveniente da água. Considerando a necessidade de usar a Pérola de Kangai para o estabelecimento da fundação no futuro, fazia mais sentido dirigir-se à província de Yuandada. Li Fan também percebeu que, no reino Xuanyuan, as fronteiras entre as províncias não eram definidas artificialmente por humanos. A separação entre as províncias foi criada naturalmente por algo chamado Barreira da Névoa Branca. Tanto mortais quanto cultivadores podiam atravessá-la. No entanto, o preço para cruzar a Barreira da Névoa Branca era a própria vida. Quanto mais tempo se passava atravessando, mais tempo de vida era consumido. Os mortais raramente ousavam atravessar a Barreira da Névoa Branca sozinhos, pois, em seu ritmo, muitas vezes pereciam antes de chegar ao outro lado. Embora os cultivadores pudessem voar a velocidades extremamente altas, cada travessia da Barreira da Névoa Branca custava pelo menos 30 dias de sua vida. Mesmo que não pareça muito, travessias frequentes acabariam por desgastar até mesmo um cultivador do núcleo dourado. Portanto, a maioria dos agricultores seguiam o princípio e deslocavam-se apenas quando necessário e permaneciam, em sua maioria, dentro de suas respectivas províncias. Felizmente, cada província era vasta e bem abastecida graças à existência de grandes organizações como a Aliança dos 10.000 Imortais, que abrangia todo o mundo do cultivo. Assim, para muitos cultivadores, permanecer em uma única província durante toda a vida não prejudicava significativamente seu cultivo. É claro que existiam sistemas de teletransporte de longa distância que permitiam viagens entre províncias, reduzindo o tempo de vida útil para cerca de 10 dias. No entanto, o custo era substancial e apenas um pequeno número de cultivadores utilizava esse método. Li Fan verificou e constatou que não havia nenhuma barreira de névoa branca entre a província de Yuandada e o mar de Kongyun. Além disso, havia sistemas de teletransporte especializados dentro da Ilha dos 10.000 Imortais para alcançar a província de Yuandada. Se eu conseguir reproduzir com sucesso a técnica de meditação na montanha, então aprender sobre prodígios talentosos se tornará ainda mais importante. Por um instante, várias figuras passaram pela mente de Li Fan. Depois de ir embora, talvez eu possa levá-los comigo para testar a eficácia da técnica de meditação na montanha, ponderou Li Fan. No entanto, seria inconveniente trazer mortais comigo. Preciso fazer alguns preparativos com antecedência. Anúncios do Pub Future. Li Fan havia tentado anteriormente incluir pessoas vivas no barco Taiyan, mas não foi possível armazená-las em verdade posteriormente. Após alguma reflexão, ele decidiu usar a matriz de teletransporte para visitar a província de Yuandada. A configuração geral da província de Yuandada era semelhante à do mar de Kongyun. Quase todas as principais cidades mortais possuíam formações defensivas e cultivadores do estabelecimento da fundação protegendo-as. Acima da província de Yuandada, erguia-se uma enorme cidade flutuante. Recebeu o nome da província, Cidade Celestial de Yuandada. A disposição interna da cidade de Yuandada era idêntica à da Ilha dos 10.000 Imortais, quase como se tivesse sido copiada de um modelo, o que deu a Li Fan uma sensação de familiaridade. No centro da cidade, o espelho Tianshu ainda estava lá. Quando Li Fan entrou, descobriu que era exatamente igual a quando usará na Ilha dos 10.000 Imortais. Além disso, na cidade de Yuandada, Li Fan viu uma figura familiar. Parece que esse deveria ser o caso nas áreas sob o domínio da Aliança dos 10.000 Imortais. Gostaria de saber qual é a situação com a Associação dos 5 Anciãos. Os mortais não podiam entrar na Cidade Celestial de Yuandada. A maior cidade da província de Yuandada chamava-se Cidade de Zuoling. Após se teletransportar para a cidade de Zuoling, Li Fan trocou um pátio com os guardiões da cidade por 50 pontos de contribuição, que serviriam como sua base para atividades futuras. Na sequência, Li Fan pegou o barco Taiyan e voou de volta da província de Yuandada para o mar de Kongyun, a fim de explorar a rota para sua posterior retirada. Quando ele retornou à Ilha dos 10.000 Imortais, o 14º ano já havia chegado. Durante esse período, Zhao Bubo perseguiu incansavelmente o rastro do desastre eólico. Inicialmente, ele às vezes errava a previsão do momento e do local em que o desastre ocorreria. No entanto, com o tempo, as premonições de Zhao Bubo tornaram-se cada vez mais precisas. Ele costumava chegar ao local de cada desastre causado pelo vento exatamente na hora certa. Mas agora, Zhao Bubo havia parado de seguir a correnteza. Ele flutuava no ar, olhando para algo lá em cima. Ele permaneceu imóvel como uma estátua de pedra. Anúncios do Pub Future. Isso já vinha acontecendo há bastante tempo. No entanto, gradualmente, uma aura incomum começou a emanar de Zhao Bubo. Li Fan imediatamente voltou sua atenção para Zhao Bubo.
De repente, as roupas de Zan Albubo farfalharam sem que houvesse vento, e ele começou a se elevar como se impulsionado por uma força invisível vinda de baixo. Ele ascendeu lentamente a princípio, depois acelerou, tornando-se um rastro de luz que disparou para o céu. Sua velocidade aumentou e ele alçou o voo em direção ao céu. No entanto, ao atingir uma certa altura, ele parou abruptamente. Então ele começou a pairar continuamente nesse espaço, como se estivesse procurando por algo. Mas ele não pôde entrar. O rosto de Zan Albubo permaneceu sereno, e ele se transformou numa brisa suave, soprando continuamente por aquela área. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Com o passar do tempo, parecia que ele ainda não havia encontrado nada. Mas Li Fan percebeu que o alcance das atividades de Zan Albubo estava diminuindo constantemente. Quando a área final foi determinada, Zan Albubo soltou um grito alto, acelerou repentinamente, transformou-se em uma luz verde e colidiu violentamente com o vazio. Uma luz azul quase imperceptível também brilhou em seu corpo no momento certo. A figura de Zan Albubo desapareceu subitamente do mundo. E a perspectiva de Li Fan também foi levada para um espaço estranho. Uma figura verde translúcida estava ali parada com os olhos fechados. Em suas mãos, ele segurava uma gaiola composta de luz verde. O cabo de uma espada negra como azeviche exalava uma aura sinistra, golpeando implacavelmente a gaiola, numa tentativa de se libertar. Bang, bang, bang. Ocasionalmente, filamentos de luz verde eram liberados da gaiola durante o impacto, flutuando e pousando em vários locais no mar de Kong-Yun, transformando-se em desastres eólicos. Capítulo 118 – Iluminação do Vento da Espada. Isso é o espírito celestial, vento verde? A mente de Li Fan ficou profundamente abalada. Essa figura verde era tão semelhante à chama carmesim da vida anterior. A única diferença era a nítida convergência dos princípios do vento nesse ser. Mesmo através de sua visão do céu e da terra, o fascínio do espírito celestial era extremamente forte, afetando instantaneamente o estado mental de Li Fan. A uma distância de milhares de quilômetros, a perspectiva de observação de Li Fan tornou-se distorcida. Ela deslocou-se de Zan Albubo, o principal objeto de observação, para a figura verde conhecida como vento verde. Dentro do espelho Tianshuan, no mar de consciência de Li Fan, o espírito ilusório da chama azul despertou subitamente. Abriu os olhos e olhou na direção onde se localizava o vento verde. Num instante, a temperatura do espírito ilusório da chama azul caiu, como se tivesse sido banhada por água gelada. O desejo insaciável que se multiplicara inúmeras vezes dentro de Li Fan gradualmente se dissipou. Sua mente tornou-se extremamente fria e racional, permitindo que Li Fan observasse silenciosamente a estranha cena mais uma vez. Após encarar vento verde por um longo tempo, Li Fan voltou seu olhar para o cabo da espada negra. A aura sinistra que subiu aos céus quase se materializou em uma camada substancial de substância negra e retorcida, cobrindo a superfície do cabo da espada. Por baixo do cabo, era possível ver, vagamente, uma lâmina de espada curta e quebrada. O cabo preto da espada lembrava uma criatura viva ao se chocar violentamente contra a gaiola verde. Ocasionalmente, emitia rugidos horripilantes, fazendo com que a luz verde caótica tremesse. Mas, por mais que se debatesse, não conseguia se libertar da gaiola verde. Nessa gaiola aparentemente vazia, Li Fan pressentiu vagamente a onda contínua de uma corrente verde aterradora. A velocidade da correnteza era excessiva, ultrapassando os limites da percepção de Li Fan naquele momento. Anúncios do Pub Future. À primeira vista, parecia haver paz dentro da gaiola. Mas, a julgar pela luz verde ocasional que incidia em vários pontos do mar de Kong-Yun, o poder da tempestade que se formava dentro da gaiola era inimaginável. O vento verde era como uma lâmina, golpeando continuamente o cabo da espada, quebrando e destruindo incessantemente a substância negra e sinistra. Este misterioso cabo de espada, por alguma razão desconhecida, era excepcionalmente feroz. Mas, sob o prolongado aprisionamento e erosão do vento verde, ele foi gradualmente se deteriorando cada vez mais. Quem poderia imaginar que os desastres eólicos que assolavam o mar de Kong-Yun eram, na verdade, efeitos colaterais não intencionais da luta entre o espírito celestial e o cabo de uma espada? O poder da integração do Udão é realmente aterrador. Na vida passada, o grande desastre do vento nunca mais aconteceu. Talvez seja porque o cabo desta espada foi completamente destruído? Ou... E qual é exatamente a origem deste cabo de espada? É apenas um punho danificado, e consegue resistir ao espírito celestial na integração do Udão por tanto tempo. Se estivesse em seu estado completo, quão mais forte seria? Diversos pensamentos passaram pela mente de Li Fan repetidamente. Em seguida, ele voltou seu olhar para Zan Albubo. Em geral, os praticantes comuns não conseguem perceber os seres de integração do Udão. Eles estão escondidos neste espaço secreto.
Zhang Albubo possui um talento extraordinário, capaz de pressentir desastres eólicos e detectar aproximadamente a localização deste espaço. Mas, com seu nível de cultivo na fase de condensação de Qi, não há como ele conseguir entrar. A menos que... No campo de visão de Li Fan, uma camada de luz azul clara envolveu Zhang Albubo. Como se não fosse afetado pelo fascínio do espírito celestial, Zhang Albubo nem sequer olhou para a figura de vento verde. Em vez disso, concentrou-se intensamente na gaiola que ela segurava. Anúncios do Pub Future. Ele observou a luta entre Vento Verde e o cabo da espada dentro da gaiola. Sob a proteção da luz azul, Vento Verde estava completamente alheio, como se ignorasse a presença de Zhang Albubo e o deixasse observar de perto. Li Fan pensou, antes de alcançar a integração do Udão, realizar tal observação é realmente como caminhar na lâmina de uma navalha. No entanto, ele de fato tem algo em que se apoiar. A luz azul familiar continuava a fluir, e Li Fan, como Zhang Albubo, observava a luta entre o Vento Verde e o cabo da espada. Com o fluxo do destino, a sorte de Zhang Albubo continua a crescer. No mar de Kongyun, ele já experimentou o gostinho de ser um filho do céu. As coisas acontecem a seu favor e as oportunidades surgem naturalmente. Infelizmente. Vamos ver como termina a história dele. Este lugar escondido seria quase impossível de descobrir apenas com meus esforços, mesmo após várias vidas de reencarnação. Mas com a imensa sorte de Zhang Albubo, ele pode encontrá-lo facilmente. Só no mar de Kongyun, existem inúmeras oportunidades. Se olharmos para o mundo do cultivo como um todo, quantos segredos realmente existem? Explorar tudo sozinho seria ineficiente. No entanto, com todos esses prodígios naturais como meus olhos, eles podem encontrar esses tesouros para mim, um por um. Na próxima vida, levarei tudo o que for útil. Bom. Seus pensamentos gradualmente se silenciaram, e Li Fan concentrou toda a sua atenção em Zhang Albubo. Eles estavam tentando compreender a batalha entre a espada e o vento. Uma oportunidade como essa era extremamente rara, e Li Fan não queria desperdiçá-la. O tempo passou lentamente. Para os agricultores, alguns anos de reclusão eram considerados normais. Após um período indeterminado, Li Fan foi abruptamente despertado pela brilhante luz azul que emanou do corpo de Zhang Albubo. Após um breve lampejo, Zhang Albubo saiu subitamente do misterioso espaço onde se encontravam o Vento Verde e o cabo da espada. Anúncios do Pub Future. Como uma estrela cadente, ele caiu direto no mar profundo. Li Fan estava muito familiarizado com a energia que o envolvia. Era um sinal de que Zhang Albubo estava prestes a romper a barreira da fase de condensação do Qi para a fase de estabelecimento da fundação. Li Fan achou um pouco estranho, pois o tesouro celestial que Zhang Albubo estava usando para imitar o processo de estabelecimento da fundação era diferente do que ele havia previsto. Um som nítido e claro de espada ecoou. Foi como o primeiro choro de um recém-nascido, ou os primeiros raios do sol da manhã. A força de vontade caótica e incompreensível começou a crescer continuamente desde o momento em que nasceu. O som do rugido da espada tornou-se mais nítido e mais emocionante. Clang! O som da espada atingiu seu ponto mais agudo e desapareceu subitamente. Ao mesmo tempo, dentro do Dantian de Zhang Albubo, uma sombra de espada vaga e em constante mudança apareceu repentinamente. Sob a escuridão do mar, a água que envolvia Zhang Albubo foi instantaneamente repelida, deixando uma área circular sem água. A sombra da espada, como uma criança travessa e vibrante, estendia-se preguiçosamente. Então, surpreendentemente, saiu voando do Dantian de Zhang Albubo, pairando e girando na área vazia ao seu redor. Li Fan podia ver claramente que aquela sombra de espada não tinha forma física. Ela se assemelhava ao espírito ilusório da chama azul em muitos aspectos, sendo uma existência puramente consciente. Isso é intenção de espada? Li Fan ficou um tanto chocado. Ele não esperava que, em tão pouco tempo, Zhang Albubo compreendesse a intenção da espada apenas observando o cabo. Vale ressaltar que, embora Li Fan tivesse adquirido alguma compreensão sobre o assunto, ele estava longe de atingir um nível tão exagerado. Li Fan não pôde deixar de suspirar, a diferença nos talentos das pessoas era realmente substancial. No entanto, Li Fan também ficou um tanto surpreso, pois Zhang Albubo estava usando essa intenção da espada como um tesouro celestial para estabelecer sua fundação. Isso comprovou a correção da teoria do Mestre Yin de que tudo no mundo pode ser visto como tesouros celestiais informes. Se a intenção da espada pudesse ser usada, então a verdade também poderia ser usada naturalmente. Além disso, o processo pelo qual Zhang Albubo estabeleceu sua fundação usando a intenção da espada forneceu a Li Fan muita inspiração. No entanto, estabelecer uma fundação usando a verdade era muito mais desafiador do que usar a intenção da espada para estabelecer uma. Para alcançar esse objetivo, Li Fan ainda tinha um longo caminho a percorrer. Capítulo 119 – Os 5 submundos elementares. Zhang Albubo abriu os olhos, e a intenção da espada errante retornou rapidamente ao seu Dantian.
À medida que a vivacidade em seus olhos foi desaparecendo lentamente, ele passou a parecer uma pessoa comum e inofensiva. Li Fan, observando as mudanças de Zhang Albubo, não pôde deixar de se maravilhar. Alcançar tal nível de ocultação da própria presença e retornar a um estado de simplicidade e inocência durante a fase de estabelecimento da fundação foi verdadeiramente notável. De fato, Zhang Albubo possuía um talento excepcional. Após passar algum tempo debaixo d'água para se familiarizar com o estágio de estabelecimento da fundação recém-alcançado, Zhang Albubo voou prontamente para a superfície do oceano. Sem perder um momento de descanso, ele começou a praticar a técnica da espada para consertar o mar. Uma após a outra, as espadas de água azul apareceram e dançaram no ar. Sob o controle de Zhang Albubo, espadas azuis cruzavam o céu e dragões de água voavam alto. Li Fan, que estava observando secretamente, percebeu algo. Com a intenção desconhecida da espada que compreendeu para estabelecer sua fundação, a técnica da espada de fixação do mar de Zhang Albubo mostrou algumas mudanças notáveis. Se a técnica anterior da espada de fixação do mar era grandiosa e digna, a versão atual, imbuída de uma misteriosa intenção de espada, abrigava loucura e crueldade ocultas em suas poderosas técnicas de espada. Além disso, Li Fan teve uma leve sensação. Zhang Albubo ainda estava se contendo. Uma aura malévola avassaladora permanecia oculta. Assim que essa aura malévola originada do cabo da espada negra irrompesse, o poder da técnica da espada de reparação marinha provavelmente aumentaria várias vezes instantaneamente. Anúncios do Pub Futuri. Zhang Albubo praticava incansavelmente a técnica da espada de fixação do mar na superfície deserta do oceano, sem qualquer descanso. Dia e noite, vento e chuva não representavam problema. Os incontáveis pontos de luz azul convergiam de todas as direções no oceano, e em seu território natal, o mar de Kongyun, Zhang Albubo não tinha preocupações em esgotar sua energia espiritual. Ele podia praticar sem restrições. Dessa forma, embora seu estágio de cultivo permanecesse no início do nível de estabelecimento da fundação, seu poder de combate real estava melhorando rapidamente. O aspecto mais visível de seu progresso era o número de espadas divinas do mar que ele conseguia manifestar. Nos últimos dias, esse número aumentou de 36 para 72, e agora chega a 108. Em pouco mais de um mês desde que entrou na fase de estabelecimento da fundação, Zhang Albubo, que havia chegado recentemente a essa fase, aperfeiçoou a técnica da espada de fixação do mar. Embora fatores externos estivessem em jogo, era inegável que o talento de Zhang Albubo era verdadeiramente surpreendente. Com o lançamento simultâneo de 108 espadas divinas do mar, o céu se encheu com os rugidos de dragões aquáticos. Aos olhos de Li Fan, esse nível de poder superava o de Kou Hong e Dong Xuanzi, ambos ainda no estágio final de estabelecimento da fundação. É importante ressaltar que Zhang Albubo conseguiu isso sem usar nenhum tesouro da fundação. Ao ver o rápido progresso de Zhang Albubo, Li Fan não pôde deixar de sentir uma certa expectativa. O que você fará a seguir? Eu só lhe ensinei a técnica da espada de reparação marinha até o estágio de estabelecimento da fundação. Você realmente conseguiria deduzir o estágio do núcleo dourado sozinho? Li Fan estava cético. No mundo do cultivo, era possível criar novas técnicas, mas não era uma tarefa que pudesse ser realizada apenas com talento extraordinário. Isso exigia uma compreensão extremamente profunda das técnicas como fundamento, permitindo a criação de novas técnicas do zero. No mundo do cultivo imortal, os cultivadores que conseguiam deduzir novas técnicas eram homenageados como mestres tecelões de caminhos. A posição de mestre artífice era altamente reverenciada e gozava de significativo respeito, até mesmo superior à de mestres refinadores de artefatos, mestres alquimistas, mestres rúnicos e mestres de formação em qualquer organização. Anúncios do Pub Futuri. Além disso, havia os grandes mestres tecelões de caminhos, que eram extremamente habilidosos e possuíam uma compreensão transcendental das técnicas. Eles eram capazes de criar técnicas personalizadas para os cultivadores. Seu status poderia até mesmo ser comparável ao dos sábios imortais. Atualmente, Zhang Albubo, apesar de seu talento excepcional, havia cultivado apenas a técnica da espada de fixação do mar. Deduzir o estágio do núcleo dourado a partir do estágio de estabelecimento da fundação da técnica da espada de reparação do mar era de fato possível, mas as chances eram incrivelmente baixas. Li Fan estava curioso para saber o que Zhang Albubo faria em seguida. No entanto, naquele momento, Zhang Albubo, que estava no estágio inicial de estabelecimento da fundação, não precisava se preocupar com a técnica de cultivo. Ele se comportou como o melhor professor, repetindo e demonstrando meticulosamente vários movimentos da técnica da espada de fixação do mar na frente de Li Fan, repetidas vezes. Ele foi incrivelmente paciente e minucioso. Li Fan dedicou a maior parte de sua atenção ao estudo e à compreensão. O restante de sua atenção foi direcionado de volta para o espelho dos 10.000 profundos. Dizem que o cultivo não conhece idades, e de fato era verdade. Durante o período em que Li Fan e Zhang Albubo estavam cultivando, o tempo passou silenciosamente.
Agora, já havia chegado ao 16º ano. O grande evento da chama carmesim incendiando o mar estava cada vez mais próximo. Li Fan começou por analisar os principais eventos que ocorreram durante esses 2 anos. Devido à influência dos céus, embora tenham se passado apenas 2 anos, muitos registros de diversos eventos se perderam. Mas, posteriormente, Li Fan visitou cultivadores como Yu Wenxing, indagando continuamente e reunindo as pistas. Ele registrou esses eventos um a um. Embora tivesse certeza de que aos poucos esqueceria esses acontecimentos em um futuro próximo, isso não importava. Anúncios do Pub Future. Porque na próxima vida, Li Fan se lembraria desses eventos mais uma vez. Li Fan examinou os registros em suas mãos, e alguns deles despertaram seu interesse. No 14º ano, pouco depois de ele e Zhang Albubo terem alcançado a iluminação, algo significativo parece ter ocorrido na região noroeste do mar de Kongyun, perto da fronteira entre a prefeitura de Yonglian e a prefeitura de Jiushan. A especialidade local, o peixe voador dourado, teve seu preço multiplicado por 50 em um curto período. Durou apenas 7 dias antes de recuar rapidamente. No entanto, nenhum dos compradores sobreviventes conseguia se lembrar por que havia comprado esses peixes voadores dourados brilhantes ou o que havia acontecido naquela ocasião. Este foi o primeiro evento. O segundo evento interessante ocorreu no 15º ano. Um meteoro flamejante iluminou o céu e riscou o céu noturno. Não estava claro onde havia caído. Todos os cultivadores que viram esse meteoro não puderam deixar de sentir medo, tristeza e outras emoções. Houve tentativas de encontrar o local da queda do meteoro, mas parece que ninguém conseguiu localizá-lo. O terceiro evento havia ocorrido não faz muito tempo. Os rumores mencionados por Jiao Shuiyuan foram confirmados. Perto do submundo da energia espiritual do elemento madeira, existiam de fato outros 2 submundos nas proximidades. Mas a realidade era mais exagerada do que os rumores. Não havia apenas 2 submundos escondidos ali, havia 4. Esses 5 submundos pertenciam aos elementos ouro, madeira, água, fogo e terra, e estavam sutilmente conectados como se formassem uma única entidade. A descoberta desses submundos dos 5 elementos foi verdadeiramente surpreendente. Chegou a despertar a cobiça da associação dos 5 anciãos. Os 2 lados se enfrentaram em uma batalha perto dos submundos, e no final, a aliança dos 10.000 imortais repeliu a associação dos 5 anciãos ao custo da vida de um cultivador da transformação da alma. Mais tarde, para evitar novas disputas e proteger os submundos dos 5 elementos, a aliança dos 10.000 imortais pagou um preço alto para transferir todo o submundo para um local próximo à prefeitura de Tianyu. Li Fan guardou firmemente essa informação em sua mente. Esses eram todos canais importantes para obter benefícios na próxima vida. Capítulo 120 – O desejo de Li Fan de criar técnicas. Nos últimos anos, o clone não ficou ocioso. Ele tem se dedicado vorazmente a explorar diversos conhecimentos ocultos do mundo do cultivo, esgotando rapidamente seus pontos de contribuição. Agora, restam pouco mais de 73.000 pontos. O conhecimento atual deve ser suficiente para a maioria das situações. Portanto, Li Fan decidiu fazer uma pausa por enquanto. No próximo período, ele planeja concentrar suas energias no estudo de técnicas. Como está prestes a alcançar o estágio de estabelecimento da fundação, é hora de aprimorar algumas de suas técnicas existentes. O Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade pode ser praticado até o estágio da alma nascente, portanto não há necessidade imediata de alterá-lo. O mesmo vale para a arte ilusória dos sonhos da água das nuvens. Contudo, segundo os registros, a técnica de roubo do sol podia ser praticada até o estágio de integração do Dão nos tempos antigos. Mas, ao longo dos anos, a seita do roubo do sol pareceu entrar em declínio, e não há relatos de praticantes que tenham alcançado níveis tão elevados. Nos últimos 2000 anos, existe apenas um único registro de um cultivador da transformação da alma. A maioria só conseguiu progredir até o estágio da alma nascente. Pensando no token do roubo do sol ainda guardado em seu anel de armazenamento, Li Fan teve uma forte premonição. Após atingir o estágio de estabelecimento da fundação, ele decidiu aproveitar a oportunidade para tentar. A técnica da sombra perseguida é apenas uma técnica de movimento corporal relativamente comum. Ela poderia ser substituída a qualquer momento por uma técnica da fase de estabelecimento da base. Após observar a intenção da espada de Zhang Albubo, tão suave quanto uma brisa, Li Fan obteve insights. Talvez ele pudesse combinar a essência dessa intenção com a técnica da sombra perseguida para criar uma técnica completamente nova. A técnica de ilusão do espírito do submundo era particularmente importante para Li Fan. O espírito ilusório da chama azul possuía diversos efeitos místicos, especialmente sua capacidade de resistir aos desejos provocados pela alma deste mundo. Então, Li Fan pesquisou no espelho Tianshu em busca de técnicas de estágio de estabelecimento da fundação que pudessem nutrir espíritos ilusórios.
Ele encontrou várias, e havia até uma chamada técnica de ilusão espiritual do submundo profano. Esta era uma versão aprimorada da técnica de ilusão espiritual do submundo. Mas Li Fan não se apressou em trocá-la. Após observar como Zhao Bubo condensava a intenção da espada, Li Fan acreditou que poderia tentar integrar essa percepção com a técnica de ilusão do espírito do submundo para criar uma nova técnica. Sim, Li Fan ia tentar ser um desbravador. Li Fan sabia que criar novas técnicas era extremamente difícil, mas não tinha uma noção quantitativa de quão difícil era. Ele concluiu que a melhor maneira de entender seria tentar por si mesmo. Ele possuía seu corpo secundário, aprimorado pelo modo iluminação do espelho Tianshu e pela pérola dourada Liuli, o que aumentava sua eficiência de percepção em 27 vezes. Anúncios do Pub Future. Os pontos de contribuição restantes em seu corpo secundário permitiriam um cultivo contínuo em ambiente fechado por 10 anos. Nos próximos 270 anos, ele poderia trabalhar na criação de 2 técnicas de estágio de estabelecimento da fundação. Li Fan ponderou. Embora ele pudesse ser apenas um indivíduo mediano, ainda havia uma alta probabilidade de sucesso. Afinal, os cultivadores comuns do estabelecimento da fundação poderiam viver aproximadamente por esse tempo. Se ele tivesse sucesso, poderia se libertar das restrições das técnicas da Aliança dos 10.000 Imortais, e sua próxima vida lhe permitiria cultivar diretamente. Além disso, o mais importante era que ele estava abrindo caminho para um novo método viável de obtenção de técnicas. Usando as técnicas brutas obtidas através da Aliança dos 10.000 Imortais como base, integrando os insights que ganhou com as habilidades de iluminação do espelho Tianshu e refinando-as com sua observação de prodígios através da intenção assassina sem forma e da visão do céu e da terra, ele poderia criar novas técnicas para o cultivo de seu corpo principal. Se essa cadeia de produção se mostrasse realmente viável, então ele, Li Fan, dificilmente poderia ser chamado de pioneiro. Com a mente determinada, Li Fan não hesitou mais. O sentido espiritual de seu corpo secundário mergulhou no cultivo em reclusão para iniciar o processo de iluminação. Por sua vez, Zhao Bubo continuou a cultivar diligentemente, sem descanso, todos os dias. Sua velocidade de cultivo não só não diminuiu ao entrar no estágio de estabelecimento da fundação, como também aumentou. No entanto, Li Fan decidiu esperar pelo surgimento da Pérola Kangai antes de iniciar sua jornada no estabelecimento da fundação. Portanto, seu cultivo foi temporariamente interrompido. Durante esse período, ele não encontrou muito o que fazer e, em vez disso, desfrutou de um raro momento de lazer na Ilha dos 10.000 Imortais. Ele passava os dias passeando tranquilamente pela ilha e fazendo amizade com muitos cultivadores de condensação de Qi e estabelecimento de fundamentos. Esses cultivadores talvez não tivessem força excepcional, mas eram a base do controle da Aliança dos 10.000 Imortais sobre o mar de Kongyun. A maioria deles era culta e não eram indivíduos comuns. Ao interagir com eles, Li Fan aprendeu muito com a experiência. Depois de algum tempo, Li Fan recebeu repentinamente uma mensagem de transmissão. Shen An. Li Fan olhou para o nome e franziu ligeiramente a testa. Mas logo se lembrou de quem era Shen An. Era o cultivador da condensação de Qi que lhe havia perguntado sobre os mistérios da provação de Qin Tang no Palácio Celestial da Água das Nuvens. Esse homem conseguiu sobreviver ao julgamento envolvendo Qin Tang e prontamente recuou, deixando o Palácio Celestial da Água das Nuvens. Ele era bastante cauteloso. Anúncios do Pub Future. Durante anos, não houve contato entre eles. Li Fan estava curioso para saber por que Shen estava entrando em contato agora. Ele abriu a mensagem e apareceu a imagem de Shen sorrindo. Caro companheiro taoísta Li Fan, como você tem estado ultimamente? Desde o dia em que nos separamos no Palácio Celestial das Nuvens e Águas, já se passaram mais de 5 anos. Seu desempenho excepcional na resolução da anomalia de Qin Tang permanece vívido em minha memória, inesquecível. Recentemente, algo incomum aconteceu no mar de Kongyun, que você talvez ache interessante. Após ouvir a transmissão de Shen, Li Fan entendeu por que Shen o havia contatado repentinamente. Recentemente, no mar de Kongyun, ocorreu um evento extraordinário. Uma enorme névoa branca, em constante movimento, surgiu repentinamente no mar de Kongyun. Um cultivador curioso que voou para dentro da névoa branca encontrou um touro azul colossal, semelhante a uma montanha, puxando uma carroça de 2 rodas, caminhando sobre o mar. Sobre a carroça havia uma cabana de palha em ruínas. Do lado de fora da cabana, estavam 2 criaturas estranhas. Uma delas não tinha boca e tinha uma aparência aterradora, enquanto a outra era robusta e forte, carregando um cajado de madeira. De dentro da cabana, ouvia-se um som fraco e melodioso de alguém lendo em voz alta. Essa cena bizarra naturalmente despertou a curiosidade do agricultor. Aquele indivíduo era bastante ousado. Convencido de que devia haver uma chance de ganhar alguma fortuna com isso, ele voou até a frente da casa de palha para investigar. No entanto, foi impedido pelos 2 porteiros.
Ele os cumprimentou educadamente e tentou entrar na cabana. No entanto, não houve resposta e, em vez disso, foi atingido por uma surra caótica com o bastão de madeira, sendo expulso do alcance da carroça do touro azul. Quando tentou se aproximar novamente, descobriu que, não importava o que fizesse, não conseguia voar perto da cabana de palha. Então, ele não teve escolha a não ser desistir. Voltou e contou ao seu melhor amigo sobre o ocorrido. Eles também ficaram intrigados. Eles se encontraram e visitaram a carroça do touro azul no dia seguinte. Para sua surpresa, o agricultor descobriu que podia se aproximar novamente da cabana de palha. Então, os dois se aproximaram cautelosamente e foram atingidos mais uma vez pelo bastão de madeira, sendo forçados a recuar. Contudo, eles não se desanimaram. No terceiro dia, tentaram mais uma vez, e o resultado permaneceu o mesmo. Mas eles não se desanimaram. Na verdade, ficaram até um pouco contentes, pois, como não havia perigo de vida, podiam simplesmente convidar mais pessoas. Eles certamente encontrariam um jeito de entrar na cabana de palha.